Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Estou muito feliz em estar aqui. Fico muito agradecida pelo convite, pela confiança do pastor Cláudio, convite de Milaine. Trago um abraço fraterno do meu esposo, pastor Josival. Ele ama essa igreja, assim como eu também os amo, meus irmãos. E hoje nós vamos falar sobre tesouros, sobre pérolas preciosas. E eu já quero levar você a refletir. O que é de mais valioso que você tem aqui na terra? Nós bem sabemos que as coisas mais preciosas que nós possuímos não podem ser compradas com dinheiro. Imagine quanto custaria o ar que respiramos. E um abraço fraterno de um amigo querido em um momento de dificuldade. Quanto custa isso? Mas hoje nós vamos falar sobre algo muito mais precioso. Nós vamos estudar sobre o valor do reino dos céus. Abram comigo, meus irmãos, em Mateus. Mateus 13. Mateus 13, versículo 44, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha falar com os meus irmãos. Assim como o Senhor tem falado comigo ao longo desses dias, Senhor, sobre esse texto, sobre o teu reino. Ó Deus, abre os nossos corações, o nosso entendimento, cativa nossas mentes, Pai, e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, permaneçam com suas Bíblias abertas. Esse capítulo 13 é um capítulo repleto de parábolas. São 7 parábolas. E todas elas falam sobre o reino dos céus. Mas eu queria pedir que os irmãos voltassem as folhas, voltassem os capítulos até o capítulo 3. E nós vamos nos deparar com quem primeiro falou sobre o reino dos céus no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, nós vamos encontrar um homem vestido com roupas feitas de pele de camelo, com um cinto de couro na sua cintura, se alimentando de gafanhotos com mel silvestre. Esse homem era João Batista, filho do sacerdote Zacarias, que poderia estar usufruindo de um certo conforto no templo. Mas vamos ver onde ele estava. Mateus 3. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. João Batista estava proclamando a chegada de um reino que veio a nós através do seu próprio rei, o Rei do Universo, o Senhor Jesus. Ele se encarnou e inaugurou o seu reinado aqui na terra, que irá permanecer por toda a eternidade. Então, Jesus, continue observando a sua Bíblia, ele foi batizado por João Batista, no versículo 13. Ele foi tentado no deserto. Ele recebeu a notícia que João Batista tinha sido preso. E ele dá início, no capítulo 3, versículo 17, ao seu ministério. Daí em diante, Jesus começou a pregar
e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, então, passou a falar como era o seu reino, como era o reino dos céus. E vejam comigo o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, no versículo 3, Jesus disse que o seu reino, que o reino dos céus estava para os pobres em espírito. No versículo 10, ele está dizendo que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Caminhe comigo, versículo 19. Jesus está dizendo que o maior, o grande no reino dos céus, é aquele que observar e ensinar os seus mandamentos. Mas ele também nos dá uma advertência. O versículo 20 está falando: porque eu afirmo, Jesus disse, se a justiça de vocês não exceder muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. No capítulo 7, versículo 21, ainda há outra advertência. Jesus diz aqui: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. No capítulo 8, versículo 11, o Senhor fala de nós. Veja comigo. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A porta da salvação está aberta para nós. Jesus, então, durante todo o seu ministério, falou sobre o seu reino. E aí nós chegamos no capítulo 13, onde ele fala 7 parábolas, onde você vai encontrar esse termo, reino dos céus, 8 vezes. Jesus, então, veja no versículo 1, ele saiu de casa, ele foi em direção ao mar da Galileia, e grandes multidões o seguiram. Jesus, então, entrou num barco, se assentou e passou a explicar às multidões sobre o seu reinado. Ele falou sobre a parábola do semeador, ele explicou. Ele falou sobre a parábola do joio, no versículo 24. Ele falou sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. E aí, neste momento, ele despede as multidões e vai para casa. Porém, os seus discípulos ficaram com dúvida sobre a parábola do joio. Então, os discípulos foram até Jesus. Jesus explicou a parábola do joio e, em seguida, ele profere essas 2 parábolas muito pequenininhas, mas muito preciosas. E é nesse contexto, meus irmãos, é nessa trajetória de Jesus, do seu ministério, onde ele está ensinando sobre o reino dos céus, é nessas 2 parábolas que nós queremos estudar com os irmãos nessa manhã. A primeira parábola fala sobre o reino dos céus. Vamos ler novamente, ela é pequenininha. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse contexto é um contexto possível, provável de acontecer na época de Jesus, porque na época de Jesus não se tinham agências bancárias, não se tinham guardas que pudessem vigiar um cofre onde as pessoas pudessem guardar os seus tesouros. As pessoas não costumavam guardar no colchão, como alguns anos atrás, porque o ladrão poderia entrar e poderia encontrar facilmente o tesouro dentro da sua casa. Então, o dono da casa, querendo resguardar os seus pertences, ele cavava
e escondia o seu tesouro. Então, era algo possível de acontecer naquela época. E essa parábola diz que o homem encontra um tesouro. Nós não sabemos se ele estava plantando, não sabemos se ele estava construindo, não sabemos se ele tinha arrendado aquela terra. O que sabemos é que ele encontrou um tesouro. Algumas pessoas dizem que ele tropeçou, mas quem sabe ele viu algo brilhoso, quem sabe na sua enxada ele escutou um som de metal. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que em um dia comum de trabalho, esse homem encontrou um tesouro. Algo tão precioso que iria mudar toda a sua vida. Imagine você trabalhar sua vida inteira, construir, conquistar muitos bens. Mas aquilo que você encontrou valeria tudo o que você já tinha, que você poderia conquistar ao longo de toda a sua vida. Foi esse tesouro que ele encontrou. E aí eu quero levar você a refletir sobre uma coisa. Quando foi que você teve um encontro com Jesus? Você consegue lembrar? Consegue lembrar o dia? Você consegue lembrar onde você estava quando Jesus se apresentou a você como esse tesouro precioso? Eu quero compartilhar com vocês que eu tive um encontro com Jesus em um dia comum, em um domingo comum, em uma pregação comum na minha igreja. Eu tinha 8 anos de idade. E era tudo tão comum. Eu tinha ido para a igreja como tantas e tantas outras noites do domingo, do dia do Senhor. Mas naquele dia, os meus ouvidos se abriram. Os meus olhos conseguiram enxergar esse brilho. Naquele dia foi algo assim tão extraordinário. Eu consegui compreender o Evangelho do Senhor. Eu só tinha 8 anos, irmãos. Mas eu me lembro como hoje. Foi um dia muito especial para mim. Algumas pessoas, ao ouvir essa parábola de Jesus, poderiam dizer assim: nossa, que sorte aquele homem teve de ter encontrado esse tesouro. Mas quando nós olhamos na perspectiva do reino dos céus, não é sorte, meus irmãos, é graça, é misericórdia. Quantas pessoas passaram naquele terreno? Quantas pessoas devem ter trabalhado ali? Não viram? O próprio dono do terreno não viu esse tesouro. Mas aquele homem, tinha que ser ele. Como aconteceu conosco, meus irmãos. Quantas pessoas têm contato com o reino dos céus? Quantas pessoas escutam o Evangelho? Quantas pessoas já ouviram falar desse tesouro precioso, mas não reconhecem o valor que ele tem, ao contrário de nós, meus irmãos. Que graça, que misericórdia. Ao contrário dessa parábola, vamos ler a parábola das pérolas, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Diferentemente do homem que encontrou o tesouro, nós vemos que o homem que encontra a pérola, ele estava à procura. Talvez você não tenha encontrado, não tenha tido esse encontro com Jesus da forma como eu tive, de uma forma despretensiosa. Talvez você tenha encontrado esse Jesus porque você procurava respostas. Você procurava preencher o vazio do seu coração, se livrar de uma angústia. Talvez você pegou a Bíblia e estudou e procurou o tesouro precioso contido nela. Talvez você tenha vindo de outras religiões. E aí Deus lhe deu a graça de enxergar a pérola de grande valor.
Porque o pescador que pescou a ostra, que tirou a pérola de dentro dela, não deu o devido valor, concordam? Quantas mãos pegaram essa pérola? Até chegar no vendedor. Mas aquele homem que buscava, que procurava, ele encontrou a pérola de grande valor. E isso é graça, meus irmãos. O que mais podemos aprender com essas parábolas tão pequenas, mas tão preciosas? Nós podemos aprender que o reino dos céus é algo único, distinto, sem igual. Quando esses homens encontraram o tesouro, quando o outro homem encontrou a pérola, ele sabia que aquela pérola, ela era diferente. Ela era perfeita, ela tinha um brilho espetacular. Perto das outras, as outras pérolas perdiam o seu brilho. Aquela pérola, ela era redonda, ela era pesada, ela era perfeita. Ele sabia que aquela pérola era única. Da mesma forma, o homem que encontrou o tesouro. Algumas pessoas perguntam assim, por que ele não pegou e levou para casa? Porque o tesouro não era dele. Se o dono da terra soubesse, ele ia querer requerer, né? Aquele tesouro. Alguns teólogos dizem porque era algo tão grandioso. Imagine que era uma caverna com diamantes. Nós não sabemos, ficamos só conjecturando. O que nós sabemos era que era um tesouro sem igual. Assim como o Senhor Jesus é para nós, meus irmãos. Jesus é o único caminho para chegarmos até o Senhor. Ele é a nossa salvação e não há outro. Jesus, ele é a verdade, Jesus é a vida. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é único para nós. Só nele encontramos paz. Nós então podemos aprender nessa parábola o caráter do reino, que é único, e o valor do seu reino. Comparado a estes tesouros, todos os outros se tornam pequenos. Coisas que anteriormente nós valorizávamos, meus irmãos. Nós lutávamos por essas coisas. Imagine o homem que encontrou o tesouro. Ele aparenta ser uma pessoa de poucos recursos. Então imagine, ele abriu mão de sua casa era valiosa para ele. Ele abriu mão dos seus móveis, dos seus animais, que ele tanto protegia de predadores, que ele cuidava, que ele alimentava. O Senhor nos chama, meus irmãos, a abrir mão de coisas que têm valor, a renunciar a coisas que anteriormente teria valor. Comparado com Jesus e seu reino, todas essas coisas que você já lutou por elas, que você já se dedicou por elas, comparadas a Jesus e ao seu reino, essas coisas são muito pequenas, meus irmãos. Porque o reino do Senhor é muito precioso. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em João. Nós vamos ver a atitude de um discípulo perante o reino dos céus. João 1. João capítulo 1, versículo 40. Nós vamos ver a atitude de um discípulo chamado André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Está vendo um ponto de interrogação, de exclamação aí? Achamos o Messias. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico imaginando André
pegando Pedro pelos ombros e dizendo assim: nós achamos o Messias, nós encontramos o prometido, aquele esperado, nós encontramos o tesouro. Irmãos, que alegria estava transbordando no coração de André. Essa deve ser a mesma alegria nossa quando compartilharmos de Jesus. A gente tem que dizer aos homens, às pessoas que não conhecem a Cristo: eu encontrei o Messias e eu quero lhe apresentar. Eu tenho um grande tesouro e eu quero compartilhar com você. É isso que deve estar em nosso coração. André, Pedro, eles abriram mão de algo muito valioso para eles. Quanto vocês acham que valia o barco de Pedro? Era muito precioso para ele. Era de onde ele tirava seu sustento e sua alimentação. Ele abriu mão do seu barco. Ele abriu mão das suas redes. Porque ele entendeu que o que estava diante dele era algo muito valioso. E que valeria a pena, sim, ele abrir mão. Ele deixaria de pescar peixe morto para pescar homens outrora mortos, que viveriam eternamente para Cristo. Isso não tem preço, meus irmãos. Eles abriram mão, sim, dos seus barcos. Vamos ver a atitude de Paulo. Abram comigo Filipenses 3, 7. Filipenses 3, 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Glória a Deus por esse entendimento, por essa abnegação, irmãos. E é esse mesmo sentimento que deve haver em nosso coração. Nós precisamos abrir mão de tudo por Cristo. Nós falamos sobre o caráter do reino, o valor do reino, e agora eu queria falar sobre a alegria do reino. Vamos voltar lá em Mateus 13. Vejam a palavra que está no versículo 44. Transbordante. Encontra essa palavra. Ele estava transbordando de alegria. Irmãos, quando nos encontramos com Cristo, nós somos saciados de toda sede, de toda solidão, de toda tristeza, irmãos. Nós agora estamos saciados por Cristo. E nosso coração transborda de alegria. É certo que nós temos problemas, sim. Passamos por dificuldades, sim. Mas um versículo que se encontra em 2 Coríntios 6,10 explica muito bem aquilo que o crente no Senhor Jesus, aquele que teve um encontro com Jesus, sente. Diz assim: entristecidos, mas sempre felizes. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. É essa alegria que o reino dos céus traz aos nossos corações. Ao contrário do que as pessoas acham ser crente em Jesus, discípulo de Jesus, não é nada enfadonho, nada cheio de regras. Tudo que nós fazemos, irmãos, é por amor ao nosso Senhor. E esse amor é transbordante. Como esse homem que vendeu tudo com alegria para alcançar o tesouro escondido. Na segunda parábola não fala sobre ele estar transbordante, mas nós podemos entender que ele também estava muito feliz de ter encontrado.
a grande e preciosa pérola. Nós falamos, então, do caráter do reino, do valor do reino, da alegria do reino. E eu quero falar agora com os irmãos sobre as atitudes que nós devemos ter no reino. Notem que eles tiveram convicção. Eles estavam convictos. Ao encontrar o tesouro, eles não tiveram dúvidas. Eles não perguntaram a opinião de um perito em pérolas para saber se valeria a pena. Ele não foi perguntar a opinião dos seus familiares. Eles estavam convictos que estavam diante de algo muito precioso e que valeria a pena ele abrir mão de tudo. E eu quero perguntar a você, meu irmão, minha irmã, você tem convicção de que Jesus, ele é precioso ao ponto de você abrir mão de tudo por ele? Você tem essa convicção, irmãos? Porque quem tem essa convicção para de procurar outros meios de satisfação, outros tesouros, outras pérolas. Você vê no texto que ele não continua procurando, ele parou porque ele já encontrou tudo o que ele precisava. E é isso que acontece conosco, meus irmãos. Nós já encontramos a Cristo. Por que queremos procurar no mundo algum outro tipo de prazer ou satisfação, quando Cristo para nós já nos é suficiente? Nós temos que ter atitude de convicção, mas também temos que ter atitude de abnegação. Nós não vemos eles venderem parte do que tinham. Eles venderam tudo. Eles não tentaram negociar. Eles venderam tudo. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer nossa vida por completo. Eles tiveram a atitude de convicção, de abnegação, mas também eles tiveram o entendimento de urgência. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já fui em uma loja, já provei uma roupa que me caiu muito bem, uma sandália que me calçou bem, e aí eu disse, não, eu vou pensar. Eu não tinha convicção, eu vou pensar. E aí, quando eu voltei, já tinha sido vendido. Já aconteceu com vocês? Isso acontece muito comigo. Esses homens, ao lermos a parábola, dá a entender que eles venderam tudo muito rápido, né? Eles se desfez tudo com muita alegria, muita rapidez. E é isso que o Senhor espera de nós, que nós estejamos tão convictos do seu valor e do valor do seu reino, que Ele te quer hoje. Ele te quer agora. Ele quer que você trabalhe no seu reino hoje. Por que deixar para depois? Você é capaz de abrir mão do seu ativismo, de planejar a sua agenda e priorizar o reino dos céus? Por que deixar para orar depois? Para ler a Bíblia depois? Para perdoar depois? Se o Senhor te chama hoje. Não sei se aqui há pessoas que ainda estejam desengrejadas ou em dúvida. O Senhor te quer hoje, meu irmão e minha irmã. O tesouro está diante de você e Ele quer que você tome posse desse tesouro. Não podemos deixar para depois. Amanhã pode ser tarde demais. Não sei se os irmãos notaram, mas no início eu falei que Jesus tinha despedido as multidões, não foi? No momento que ele proferiu essas parábolas, ele estava sozinho com seus discípulos. Se você é um discípulo, essa palavra é para você. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, vai valer a pena. Vai valer a pena você abrir mão dos barcos, das suas redes de pesca. Vai valer a pena sofrer por mim, padecer pelo reino. Vai valer a pena.
Há um lugar seguro onde você pode depositar o seu tesouro. E essa mensagem chega a nós no dia de hoje. Vai valer a pena, meu irmão. Nossa caminhada com Cristo não é fácil. É uma caminhada de renúncias. Nós somos desafiados sempre a escolher a boa parte no momento onde nós estamos tão ativos e muitas vezes iludidos em conquistar tantas coisas aqui na terra. Jesus está dizendo, abra mão do seu barco, porque vai valer a pena. É essa a mensagem que o Senhor deixa para nós hoje. Eu gostaria de encerrar contando uma história. Uma história verídica que ocorreu em 2010. Não sei se vocês acompanharam em algum jornal, porque foi divulgada essa notícia. Um homem chamado Florest Fenn, major aposentado das Forças Aéreas Americanas, negociante de um antiquário. Ele pegou uma caixa de bronze e colocou dentro dessa caixa rubis, pepitas de ouro, diamantes. Ele colocou 8 esmeraldas, 2 safiras e 2 pulseiras de ouro. Era um tesouro que ele estava montando. Dizem que estava avaliado entre 1 a 3 milhões de dólares esse tesouro. Ele já tinha 70 anos de idade quando ele colocou esse baú no seu carro e sozinho foi até uma região chamada Montanhas Rochosas. É uma cordilheira que há entre os Estados Unidos e o Canadá. E ele escondeu esse tesouro lá. Ele tinha escrito um livro. Dentro desse livro tinha um poema com 24 frases. E dentro dessas frases tinham 9 dicas. Irmãos, esse livro foi uma febre nos Estados Unidos e no Canadá. Todo mundo queria esse livro para ler, para entender, para ver se descobrir onde estava o tesouro. Eu fico imaginando, porque o levantamento que fizeram, a estatística, é que 65 mil pessoas compraram esse livro. Eu fico imaginando as pessoas lendo esse livro, de capa a capa, procurando aquele detalhezinho, aquela dica, porque queria encontrar o tesouro. Será que é essa a disposição do nosso coração em ler a Bíblia? Será que a gente lê a Bíblia assim? Procurando saber sobre esse reino? Então, em 2010, ele escondeu. Muitas pessoas se aventuraram nessa busca. E ele garantia que era seguro. Porém, 5 pessoas morreram procurando esse tesouro. 3 delas afogadas em um rio que passava pela região. E eu me pergunto o que havia no coração dessas pessoas. Com certeza elas sabiam que estavam em perigo em algum momento. Elas estavam correndo riscos de morrer. Por que que elas não pararam? Será que elas estavam com vergonha de voltar e dizer, larguei tudo, estudei, fui atrás, gastei dinheiro com equipamento, com roupa e não trouxe nada, não achei. Será que estavam com vergonha? Vocês acham que existem pessoas hoje em dia que não abrem mão da sua antiga religião ou de algo que lhe prenda por vergonha e não aceita Jesus e não caminha com Jesus porque se envergonha do Evangelho? Você acha que existem pessoas assim? Será que elas estavam tão convictas de si mesmas, da sua inteligência,
daquilo que eles montaram, aquela estratégia para encontrar aquele tesouro, e eles disseram, não, eu consigo. Será que estavam cheios de altivez essas pessoas e não abriram mão? O que se sabe é que 5 morreram e 3 estão desaparecidas até hoje. Qual era o objetivo da vida deles? Olhem essa última dica. Na internet tem as dicas, viu? Mas não adianta procurar não, que esse tesouro já foi encontrado. Foi encontrado em 2020 por um jovem estudante de medicina da Universidade de Michigan. Depois vocês pesquisem. Eu vou ler a última dica, tá? Que tem no livro. Escute. Escute bem. Seu esforço valerá a pena. Se for corajoso, eu te dou o título de ouro. Eu tenho a impressão que Florest Fenn, ele já deve ter contato com a Bíblia, porque vocês lembram o que diz lá em Apocalipse? Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Ah, irmãos, mas o que esse homem poderia ofertar era uma solidão na busca, uma insegurança com risco de morte, um tesouro corruptível e uma glória passageira. Mas agora, os irmãos, abram a Bíblia em Isaías 45 e nós vamos ver o que Jesus nos promete, o que Deus nos promete no caminho até o reino dos céus. Isaías 45. Versículo 2. Diz assim: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Tu és o nosso tesouro precioso. Não há outro igual, de maior valor. Deus, Te louvamos e Te agradecemos por ter nos enviado, Cristo, por ter nos presenteado. Porque em um momento, Pai, a Tua graça nos alcançou e nós conseguimos enxergar, Deus. Nós Te louvamos por aquele dia onde tivemos um encontro com Cristo. Senhor, que esse mundo não tire, Senhor, essa convicção em nossos corações, mas que nós possamos estar certos, Pai, de que Tu és o nosso tesouro. Ó Deus, nos ajuda a caminhar aqui na terra, onde são nos apresentadas tantas pérolas pequenas, Pai, perante a grande pérola e preciosa, que é Jesus. Nos ajude, Senhor, a renunciar aos nossos barcos, às nossas redes, e que nós possamos, Senhor, trabalhar no Teu reino, certos e seguros que no céu está o nosso tesouro. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém.